Boa noite, irmãos. Vamos começar. Antes de a gente entrar no nosso último dia desse módulo, quero só perguntar uma coisa para os irmãos. E a pergunta é com relação ao nosso dia para o próximo módulo. Era isso que eu estava procurando. A pergunta para o próximo módulo: que dia que nós podemos fazer? A gente tem uma sugestão aí de ser entre os dias 8 e 11 de março. É próximo, mas tendo em vista que alguns irmãos vão se mudar, a gente tem dois irmãos aqui, Lucas e Jefferson, que vão se mudar, e aí nós tínhamos pensado em fazer nessa época aí, de 8 a 11 de março. A gente vai precisar de 4 dias, porque nós vamos fazer a exposição do livro de Jonas, né? Então são 4 capítulos, um por dia, e em cada dia nós vamos aprender um princípio aí de exposição bíblica. Então, o que os irmãos acham? E os irmãos, preciso que os irmãos manifestem-se aí. Se não der para ser essa data, a gente procura outra, não tem problema, mas é interessante que os irmãos digam mesmo para a gente deixar marcadinho uma data que seja bom para todo mundo. E aí? E aí? Oi. Oi. Hã? Oi. É, né? Sim. Então a gente. O que vocês acham? A gente deixa então para o final do mês, então, lá para o dia 20, para frente. Eu acho que 20 é uma segunda-feira, se não me falha a memória. Né? A gente faz de 20 a 24. E a gente dá um jeito de Lucas e Jefferson participar aí, nem que seja por live, alguma coisa assim. A gente transmite num link fechado para vocês, vocês acompanham. Né? Então a gente vai fazer isso então de 20 a 24. Tá bom para todo mundo ou tem algum impedimento? Como é? Segunda é 21? 21 a 25 então. É isso, né? De março. Então, fica aí todo mundo de acordo com essa data? Tranquilo, né? Então, alguém não tem apostila? Tem alguém sem apostila aí? Tem aqui, meu amor, pode passar. A outra coisa, irmãos, é que eu vou precisar de um pouquinho de paciência de vocês, porque ontem o nosso assunto rendeu, né? E foi um assunto bem avançado, né? A gente falou de manuscritologia bíblica e de variantes textuais, e isso tomou um pouco do nosso tempo. Então a gente tem muita coisa para falar hoje, e aí eu vou pedir, ah, vou pedir para os irmãos que a gente fique até 9h30. É possível? Até 9h30, para a gente não precisar fazer mais um dia? No máximo, eu creio que a gente consiga terminar antes, né? Eu vou ser bem proativo aqui, mas aí no máximo a gente ficaria até 9h30. Tá ok? Dá para ser? Então, tem o cafezinho ali, tem bolacha, café cafeinado, que é coisa, só tomar um pouquinho a mais ali para despertar. E vamos lá, a gente vai orar então. Eu vou pedir que Igor esteja nos elevando a Deus em oração, como do Senhor por nossas vidas, por esse último dia aí, e já pelo nosso próximo módulo.
Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Nós vamos dar prosseguimento às nossas partes do sermão. E isso que a gente vai ver hoje é um ponto bastante interessante para o andamento do sermão. Essa é a frase de transição. Vocês vão ver aí na apostila de vocês. A frase de transição, basicamente, é uma frase que você vai utilizar para dar seguimento a todo o seu sermão. Nós vimos ontem sobre introdução e os tipos de introdução que a gente faz. Então, por exemplo, você vai fazer um sermão em que você começa, você tem o título, tem a introdução, em que você está fazendo uma pergunta, né? O que é o amor de Deus? Quais os benefícios do amor de Deus? Com base nessa pergunta, você vai responder, argumentando, né, do seu sermão, exatamente o que é o amor de Deus, né, para que a linha se mantenha. Então, você, para sempre manter os irmãos, sempre para manter o público ali, na sua linha de pensamento, naquilo que você está dizendo, você vai usar a frase de transição como uma resposta para a sua pergunta. Então, se o sermão é o que é o amor de Deus, a frase de transição tem que ser o amor de Deus é. Né? Ou então, vamos ver nessa noite o que é o amor de Deus. Aí você pode transformar essa frase numa pergunta, né? O que é o amor de Deus? É isso, isso e isso. Então, é para isso que funciona a frase de transição, para dar sempre ligação para os argumentos do seu sermão, para os pontos do seu sermão. Então, a gente vai ver isso agora aí. Eu acho que eu tirou da tela ali. Pronto. Quando você, então, anuncia a sua tese ali perante a congregação, na mente dos seus ouvintes, haverá automaticamente uma pergunta, ainda que não seja conscientemente formulada, né? Por quê, como, onde e assim por diante. Se você diz, o evangelho é a melhor notícia que o pecador pode receber, você também deverá apresentar as razões que provam que, de fato, essa afirmação aí é biblicamente verdadeira. Não basta apenas você dizer uma coisa, é preciso provar essa coisa à luz da palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí você vai dizer, o evangelho é a melhor notícia que o pecador pode receber, e em seguida, devidamente preparado, você vai acrescentar algo como: quero, com a graça de Deus, lhes apresentar as razões pelas quais não existe para o pecador melhor notícia que o evangelho. A primeira razão que eu quero compartilhar com vocês é que, aí você então começa a pregar. Por qual razão chamamos essa frase de transição? O motivo é muito simples. Ela liga a introdução do sermão e a apresentação do tema ao restante da sua pregação. O pregador introduz o tema e, com essa frase, prepara a igreja para seguir o seu raciocínio e chegar à mesma conclusão que ele chegou ao estudar o assunto. Por isso, a gente chama essa de frase de transição. Além disso, há um outro detalhe que a gente deve compreender. A frase de transição, ela deve contar com a palavra-chave. No exemplo anterior, a nossa palavra-chave é razões. E entender isso é muito importante, porque quando o pregador diz que vai falar sobre as razões que provam que o evangelho é a melhor notícia do pecador, ele não pode falar sobre causas, consequências, efeitos, motivações, alegrias, erros, enfim. Tudo o que ele vai pregar tem que ser mostrando as razões, né, do evangelho ser a melhor notícia. Então, toda a sua mensagem vai gerar em torno disso, que vão provar que a sua tese está biblicamente correta, e isso vai dar unidade, né, ao sermão. Ele vai falar de uma coisa só e não de vários assuntos ou de coisas sem conexão. Outra vantagem do uso, né, das palavras-chave é o fato de que esse recurso possibilita uma grande variação no púlpito. Por exemplo, a gente vai ver alguns exemplos aqui de sermões, né? E aí a gente tem, nada é impossível para o Deus que nós servimos. Imagine que alguém te desafie a pregar 3 mensagens, né? Você é chamado para fazer uma série de conferências, sexta, sábado e domingo, ou uma semana após a outra, e aí você vai falar sobre esse tema. Você não pode sair desse tema. Nada é impossível para o Deus que nós servimos.
porém, com o dever de não repetir a mesma pregação. E aí, como é que você ia fazer? Provavelmente, né, é possível fazer isso, desde que você compreenda e faça uso correto das palavras-chave, dessa frase de transição e da ênfase que você vai dar em cada sermão. Então, observe, primeiro domingo, o tema do aniversário da igreja, né, que você foi chamado para pregar, é nada é impossível para o Deus que nós servimos. E aí na frase de transição você vai dizer, hoje quero mostrar as razões que nos levam a confiar plenamente no poder de Deus. Você pode acreditar no poder de Deus, você pode acreditar que nada é impossível para o nosso Deus. Hoje veremos que temos muitas razões para crermos exatamente assim. Então, para deixar menor, né, porque aqui não é nem uma frase de transição, é quase uma introdução, mas a frase de transição da sua primeira mensagem seria: as razões para crermos que nada é impossível para o Deus que nós servimos são. E aí você apresenta 3 razões, né, os 3 pontos aí da sua mensagem. Segundo domingo, o tema é o mesmo, nada é impossível para o Deus que nós servimos. Já na frase, né, na sua introdução e a palavra-chave que você vai usar, você vai dizer o seguinte: na mensagem de hoje, quero te convidar a conhecer alguns exemplos bíblicos que comprovam a nossa tese. Alguns provavelmente estão sendo assolados por dúvidas. Hoje te convido a fazer uma viagem pelas páginas das Escrituras através de milagres e incríveis desafios de fé. Exemplos bíblicos que comprovaram que para o Deus que nós servimos não existe nada impossível. Aí a sua frase de transição vai ser: o primeiro exemplo de que nada é impossível para Deus é Moisés. O segundo exemplo dessa noite é Abraão. O terceiro exemplo é, Jesus. E você, na sua mensagem, vai apresentar 3 vidas, né, desses homens aí, e principalmente de Cristo, né, como Deus, homem, mostrando que não há nada impossível para Deus. Moisés tirou o povo do Egito, não há nada impossível para Deus. Por meio de Abraão, né, nós fomos abençoados, todas as famílias da terra foram abençoadas, e por meio de Cristo, Deus tornou aquilo que era impossível, possível em salvar pecadores. Não há nada impossível para o Deus que nós servimos, né? Então você vê que a frase de transição é o que vai ligar um ponto a outro do sermão. E a frase nesse caso foi: os exemplos bíblicos de que nada é impossível para Deus são esses aqui. Terceiro domingo, o tema é o mesmo, nada é impossível para o Deus que nós servimos. E aí na introdução, né, que vai levar a frase de transição, na primeira mensagem conhecemos as razões que nos permitem crer no poder de Deus. Depois, no domingo passado, conhecemos diversos exemplos bíblicos que edificaram nossa fé no poder de Deus. No sermão dessa noite, quero convidar você a descobrir os efeitos práticos que nossa fé no poder de Deus trarão para o nosso viver. Aí a sua frase de transição vai ser qual? Vamos lá? Vamos formular aí? Vamos fazer nosso sermão? Qual seria a frase de transição? Vamos lá, meu irmão, pode falar. Se estiver errado, no máximo a gente vai rir. Brincadeira. Viu? Qual foi a primeira frase de transição que a gente usou no primeiro domingo? Não, esse aí foi o tema. E a frase? Para ligar os pontos ali. As razões, né? As razões para crer que nada é impossível para Deus são essas. Aí a gente poderia pegar ali Hebreus 11, né? No segundo, na verdade, Hebreus 11 é melhor. Mas as primeiras, né? Deus fez milagres no Antigo Testamento, né? Deus abriu o Mar Vermelho, Deus fez isso e aquilo. No Novo Testamento, Deus trouxe Jesus Cristo. Ele honrou as suas promessas. Então nós podemos crer que nada é impossível para Deus. Então a primeira razão são os milagres de Deus. A segunda razão é a salvação em Jesus Cristo. A terceira razão são as suas promessas que se cumprirão. Segundo domingo foram os exemplos. O primeiro exemplo foi, vamos colocar numa linha aqui histórica, né? Abraão. O segundo exemplo de que nada é impossível para Deus foi Moisés. O terceiro exemplo de que nada é impossível para Deus é Jesus Cristo.
Veja que eu estou repetindo a mesma frase, né? Qual foi a frase que eu repeti? Que o exemplo, né? Veja que são 3 pontos, mas eu estou ligando os 3 aqui numa coisa só, para as pessoas entenderem que eu estou falando sempre de exemplos. Já no terceiro domingo, a gente está falando de quê? Efeitos práticos, né? Então, como é que vai ser nossa frase de transição? Imagina aí que você está pregando, você vai dizer, meus irmãos. Diga, Júnior. Isso, exatamente. E aí você vai apresentar efeitos práticos, né? Então, o primeiro efeito prático é esse. O segundo efeito prático é esse aqui. Vamos colocar aqui um efeito prático, né, de que nada é impossível para Deus. O primeiro efeito, na verdade, né, de que a gente pode crer no Senhor, primeiro efeito vai ser salvação. Se você crê que nada é impossível para o poder de Deus, você vai ser salvo. A palavra vai dizer, né, que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, e Jesus falou isso justamente sobre salvação, lá em Lucas capítulo 18. O segundo efeito prático vai ser paz. A Bíblia vai dizer aqui que quem confia no poder de Deus vai ter a paz que excede todo entendimento, não vai andar ansioso. Filipenses capítulo 4. E o terceiro efeito de quem crê, né, no poder de Deus vai ser, vamos ver aqui, sei lá, redenção eterna, porque a palavra de Deus diz que o Senhor vai voltar, Ele vai levar a sua igreja e nós seremos transformados, estaremos com o Senhor para todos sempre. Quem crê no Senhor verá a glória de Deus. E aí veja, tem uma frase que está ligando esses 3 pontos, e a frase é: o efeito prático de crer no poder de Deus é isso. Frase de transição é só isso. Sim, são diversos, né? Mas a gente está usando aqui um exemplo desse recurso que você vai colocar lá no seu esboço para poder ligar os 3 pontos, né? E a pessoa saber, olha, Lu vai falar sobre efeitos, né? E ela vai sempre estar com aquela mesma linha ali, né? Ela nunca vai se perder no assunto do sermão. E aí a frase de transição serve para isso. Aí você pode dizer assim, pastor, é algo complicado, talvez vocês possam estar achando isso complicado, mas vocês usam isso o tempo todo. Se vocês vão falar, sei lá, que Deus é amor, vocês vão provar que Deus é amor. E a prova de que Deus é amor é essa, uma frase de transição. Entendeu? A gente usa isso o tempo todo. O que a gente aprende agora é só esquematizar isso aí. Se você, no seu sermão ali, construir essa frase que vai ligar todos os pontos, você vai levar ela até o fim. É essa a ideia. Entenderam? Tem alguma dúvida? Diga aí, Júnior. Manifeste sua dúvida. Esse é um recurso, né, para a gente manter, ficar sempre na linha. Mas vamos lá. Repare que apesar do tema ser exatamente igual, nesses 3 exemplos aí, cada pregação é única, porque ela está abordando ali um subtema, né, uma ênfase de cada vez. No primeiro sermão, você pregou sobre as razões que levam os cristãos a confiarem no poder de Deus. No segundo, você pregou citando exemplos bíblicos que comprovam o poder de Deus. E na terceira mensagem, fechando a série, você apresenta os efeitos práticos de tal confiança no poder de Deus para a vida dos seus ouvintes. Isso aqui é maravilhoso para um aniversário de igreja, aniversário de congregação. Você prega no sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Já tem 3 mensagens aí prontas, né? Você dá uma ênfase em cada mensagem e aí a frase de transição vai ajudar nisso aí. Alguma dúvida sobre frase de transição? Daqui a pouco a gente vai montar o nosso sermão e a gente vai colocar isso aí. Agora vem o sermão em si. É a parte da estrutura, né, o corpo do sermão. É aqui onde você vai colocar no seu esboço, né, no seu papel, tudo aquilo que você estudou, né, do seu sermão, que o versículo bíblico está falando e que você vai levar para a igreja. Né? Essa é a parte aí, na estrutura. E essa é então a parte principal do sermão.
Aqui o pregador vai expor ideias e pensamentos que deseja passar para os ouvintes, e as divisões devem ser desenvolvidas de acordo com a realidade de hoje. Depois de ter estudado e de fazer uma boa exegese do texto que você vai usar no sermão, você então vai ensinar e aplicar os propósitos de acordo com os nossos dias. As divisões devem ter significados para os ouvintes e não devem se desviar da mensagem principal, que é a coluna do sermão. O objetivo vai ser finalizado e apresentado na conclusão, e é necessário ser vocacionado pelo dono da palavra, mas podemos aprender algumas técnicas que podem ajudar o pregador no preparo do sermão. Então, as características do corpo do sermão. As divisões tiradas do texto devem se apresentar de forma ordenada para que não haja uma confusão de ideias. O ouvinte precisa acompanhar o seu desenvolvimento, cada divisão, subdivisão, ilustrações e explicação que tem que apontar na direção do alvo em ordem de interesse. Então, cada ponto deve discutir um aspecto diferente para que não haja repetição. Isso a gente vai ver tudo prático daqui a pouco. As frases devem ser breves e claras, e as divisões servem para indicar a linha de pensamento a serem seguidas ao apresentar o sermão. Entretanto, deve-se fazer uma discussão, que é o descobrimento das ideias contidas nas divisões. Então, como tirar dentro do sermão pontos para o seu texto, né? Pontos aí, os pontos que a gente chama, né, na hora da pregação. Primeira coisa, leia todo o texto. Vamos ler esse texto aí, Atos 2, de 42 a 47. A gente vai fazer agora na prática, a gente vai ver aí como fazer nessa divisão de pontos, tirar pontos para um sermão. Atos 2, de 42 a 47. Quem pode ler para a gente? Pronto. Qual vai ser o título do nosso sermão? Vão sugerindo aí, vamos montar o sermão junto. Não tenho vergonha, porque a gente está aqui para aprender mesmo. Não tem quem saiba mais ou quem saiba menos. E a gente vai fazendo assim, certo? A gente vai construindo. Então, sugira aí, qual o título para o nosso sermão? Sobre o que esse texto fala aqui mesmo? Sim, essa igreja estava em que contexto aqui? O que aconteceu antes com essa igreja? Vamos para o contexto. Como é, Suilã? Pronto, né? O Espírito Santo desce ali, né, no Pentecostes. E o que acontece com aqueles discípulos? Como eles ficaram? Cheios de quê? E como é que a gente pode dar o título para esse sermão? Hã? Qual o título que a gente pode dar? A gente já foi no contexto, né? E aí, vamos voltar um pouquinho mais para o contexto, só para a gente, tá tudo certo, só para a gente aí trazer um pouco mais de informação. O Espírito desce, Pedro prega, e o que é que acontece depois da pregação de Pedro? Quantas? Quase 3.000 almas, né? E aí, logo depois, o texto vai mostrar que eles estavam ali juntos, né? Então, qual é o título que a gente pode dar para essa igreja? Como essa igreja estava? Quem foi que falou? É um bom sermão. É só pregar o que Pedro pregou. Olha, Jesus Cristo veio e vocês mataram ele.
Convertam-se. Pronto. 3.000 almas. Hoje em dia ele apanharia, né? É, mas alguém falou aí. Quem foi que falou? Foi você, meu amor? Um excelente tema. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque o texto está falando exatamente sobre a vida dos discípulos após a descida do Espírito Santo. É exatamente isso que o texto fala. Então a gente pode colocar isso aqui como uma igreja cheia do Espírito Santo. E aí, a gente vai fazer a introdução, né, meus irmãos? Essa noite nós vamos falar sobre o que é uma igreja cheia do Espírito Santo, observando a vida dos nossos primeiros irmãos ali em Atos, né, e como eles estavam vivendo a vida deles. Então, nessa noite, nós vamos conhecer as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Veja que eu já coloquei aí a frase de transição. Observe, né? Frase de transição. Aí agora vamos tirar ponto do sermão, né? Aqui tem algumas dicas. A gente não achou a ideia principal do texto, mais ou menos, mas a gente pelo menos viu o tema, né? O contexto, a situação, que é justamente essa igreja, né? Que é cheia do Espírito Santo. A gente vai para o ponto 3 daqui a pouco. Mas aí veja que... não, vamos para o ponto 3 logo, porque eu estava quase me adiantando. Observe os verbos e os seus complementos. Esse é um ponto muito importante em todo o livro da Bíblia. É muito importante para você tirar, ou pelo menos achar os pontos principais do texto. São os verbos, porque o verbo é ação, algo que está acontecendo, certo? Essa é a ideia. Então, que verbos nós encontramos aí do 42 ao 47? Vamos lá? Perseveraram, perfeito. Perseveravam em quê? Aí a gente vê agora o complemento, né? Perseveraram em quê aí? Doutrina dos apóstolos, ok. Isso é importante porque, se vocês olharem, vocês vão ver no versículo 46 de novo a palavra perseverar, né? O verbo perseverar acontecer. Só que aí já é num outro contexto, a gente vai ver daqui a pouco. Então, beleza, perseveraram. Que mais que a gente acha aí? Partir do pão, né? Ok. Mas versículo 43, o que a gente encontra aí? Temor, né? Pronto, beleza. Versículo 44, que verbo principal a gente acha? Crer, ok. Mas tem uma outra coisinha aqui. A gente pode, né, usar o crer, tá ok. Mas para a gente achar uma ideia principal do versículo 44, uma outra coisa que a gente pode também usar são as repetições. Quando tem uma coisa repetida no texto, uma ideia repetida no texto, é porque aquilo ali é a ênfase que o autor quer dar. Sabe? A gente sempre vê isso na leitura bíblica. Então, no versículo 44, o que é que você vê aí repetido? Não precisa ser necessariamente palavras iguais, mas conceitos iguais. Perfeito. Eita, quase estourei o microfone. Perfeito, né? Essa ideia de união, né? Ter tudo em comum, estar juntos, é uma ideia aí. Que palavrinha que a gente poderia trocar? Comunhão ou unidade, né? Os dois aí estão ótimos. Versículo 45. O que é que a gente vê de verbo aí? Repartir. Pronto, muito bem. Esse é uma ideia que vai nos dar uma noção muito interessante do versículo. 46. Perseveraram de novo. Né, de novo. Mas é o mesmo perseverar do 42? Vocês acham? Não, né? Você tem Eles estavam perseverando, mas agora com a outra questão, né? Uma outra ênfase aí. No versículo 42, eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos. E no 46? Unânimes, né? Eles estavam perseverando em estar juntos, né? Essa é a ideia aí que o texto dá no templo, de casa em casa, tomavam suas refeições, né? E no versículo 47, qual é o verbo que a gente encontra? Louvar, né? Louvando aí, está no gerúndio, louvando a Deus, né? E aí a gente poderia até acrescentar mais um aí, né? O Senhor acrescentando, né, essa ideia, mas não é mais uma consequência, né, do que uma ação. Então veja
nesse exemplo aqui de Atos 2, 42 a 47, que nós em cada versículo encontramos um verbo. Mas não vai ser assim todo o texto bíblico. Talvez você vai ter 5 versículos e só um verbo, basicamente, um verbo ali principal. Né? Então, mas essa é um bom indicativo aí de divisão do texto. Então, se a nossa frase de transição é as características de uma igreja cheia do Espírito Santo são. Qual é a primeira característica da igreja cheia do Espírito Santo? Ela perseverava na doutrina. Primeiro ponto, versículo 42. Segundo ponto. Sim, mas aí a gente vai chegar lá na frente. Viu? A gente vai chegar nisso lá na frente. Para a gente não repetir 2 vezes, né, essa questão, a gente vai chegar lá na frente nisso aí. Mas no versículo 43, qual é a segunda característica da igreja? Cheia de temor, uma igreja que temia ao Senhor, né? Ok. Versículo 44, qual o terceiro ponto aí? Uma igreja que cria junto, uma igreja que tinha unidade, né? A igreja que tinha tudo em comum, né? E aí, a gente poderia até fazer o terceiro ponto, terceiro ponto, com os 2 versículos aí, 44 e 45, porque é basicamente uma mesma ideia. Mas se você quiser, para explicar melhor para a igreja, quebrar isso aí no meio, você também pode, certo? O versículo 45, você tem essa ideia, né? Ele vendia suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Qual seria, então, o quarto ponto aí no versículo 45? Sim, era uma igreja que repartia, que dividia. A gente chama isso hoje de quê? Caridade, uma igreja que tem caridade. Uma igreja que se preocupava com o seu próximo. Uma igreja que tinha cuidado entre os irmãos. Né? Então, você observa esse contexto aqui no versículo 45. Versículo 46. Aí já vem o que Osael falou. Que vocês vejam, né? Está presente ali em tudo, né? Mas a ênfase está aqui no 46, que Lucas fez, né? Qual o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto aí? Pronto, era uma igreja que perseverava unânime, uma igreja que tinha união, né? Essa ideia aqui. Por que Lucas enfatizou no versículo 46 isso? Porque os irmãos insistiam em ficar juntos. Né? Eles não abandonavam o barco, eles não deixavam uns aos outros sozinhos. Né? Mesmo em meio às dificuldades, eles estavam ali juntos. É essa a ideia que o texto quer dar. Né? Eles perseveravam unânimes, né? Perseveravam em ficar unidos ali. Então eles se reuniam no templo, de casa em casa, para poder partir o pão. Né? A ideia aqui não é ceia, né? Mas é comunhão. Né? Eles estavam ali tendo comunhão uns com os outros, e eles tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Né? Eles faziam isso com alegria e singeleza de coração. É uma lição para a igreja de hoje, né? Que muitas vezes a gente odeia uns aos outros, está sem falar uns com os outros, a gente não se tolera, a gente não se ama, e aquele povo, mesmo com as diferenças, perseveravam unânimes. Né? Então já é uma chilepada para você dar na igreja, né? Já é uma cajadada santa. E o último ponto, a última característica da igreja cheia do Espírito Santo? Louvava a Deus. Né? Eles louvavam a Deus. E aí, observe, qual era a consequência disso na vida da igreja? O Senhor acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Está pronto o sermão. Já tem material já pro fim de semana. Entendeu? Então, é isso. Essa é a divisão. Né? Essa é a parte da divisão do sermão. Então, você tem um tema, uma igreja cheia do Espírito Santo. Você tem uma frase de transição. Né? A característica da igreja cheia do Espírito Santo é essa. Você tem aqui um sermão não de 3 pontos, mas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Melhor do que a média total aí das pessoas, né? Que a maioria das pessoas só pregam com 3 pontos. E aí, no final, você ainda pode fazer uma aplicação aqui, né? Justamente com a consequência. Olha, meus irmãos, se nós formos como essa igreja, se buscarmos ter essas características na nossa igreja, o Senhor acrescentará aqueles que serão salvos. O Senhor trará
as pessoas para o nosso meio, né? O Senhor salvará vidas. E aí a gente depois pode ir para a aplicação, né? E a gente vai ver aqui, mas, por exemplo, uma coisa que você poderia aplicar é qual é dessas características aqui que está em falta na nossa igreja? E aí já vai levar as pessoas a pensarem. Então, o que é que está faltando, meus irmãos? É comunhão? Então vamos ter comunhão. Comece a cumprimentar os seus irmãos, a saber da necessidade de cada um. Invista na vida do seu irmão. E aí, Deus vai falar. Então, a gente já viu os verbos e os complementos, que é o que ajuda a formar o sermão. Mas existem alguns outros livros, como a gente vai ver, por exemplo, no próximo módulo em Jonas, que você não vai ter verbos assim muito claros. Isso aqui é muito interessante para epístolas, em que você tem ordens ali. Então, as ordens são as divisões. Então, por exemplo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a gente poderia chamar esse sermão de o comportamento do crente na presença do Senhor, ou o comportamento do crente que louva a Deus. Ele vai apresentar o seu corpo, né, a sua vida como sacrifício ao Senhor. Ele não vai se conformar com esse mundo, mas ele vai se transformar pela renovação da sua mente. Aí você tem uma mensagem de 3 pontos. Então, epístolas, né, que são as cartas ali de Paulo, de Pedro, João, elas são muito boas porque elas têm ordens claras. Já livros que contam histórias, as divisões elas vêm muito mais em mudanças de cenário ou em coisas, em reviravoltas que acontecem, né? Então, são esses pontos aí. Como, por exemplo, a mensagem de Marcos, que eu trouxe no domingo, está estourando um pouco, mas veja se é o grave aí. Na mensagem de Marcos, que eu trouxe no domingo, a reviravolta é justamente no que Jesus fala. Você tem ali o paralítico que é descido pelos amigos, e aí Jesus, em vez de dizer, levanta e anda, diz, os teus pecados estão perdoados. E aí, a partir daquilo ali, o texto já diz, os escribas que estavam ali começaram a razoar em seus corações, porque eles ficavam questionando a fala de Jesus. Aí você teve uma quebra, né? Teve uma reviravolta ali na situação, e aí você divide o texto, né? É interessante que a própria Bíblia já apresenta como dividir o texto. A gente viu, por exemplo, em Efésios 2, né, você tem do 1 ao 3, a palavra falando sobre a condição do homem no pecado, e aí no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, e aí já inicia um novo assunto, já não é mais o pecado do homem, mas sim o que Deus fez a nós, né, através de Jesus Cristo. E aí depois no versículo 8, você já vê Paulo explicando o que é que Deus fez. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Oi? Exatamente. Né? É como se ele estivesse dizendo assim, olha, tudo isso que Deus fez aqui, gente, foi isso. Ele salvou a gente de graça. Isso não é nós, é dom de Deus. Então, o próprio texto apresenta essas nuances, né? essas quebras aí. Aí você pode dizer, pastor, quem inventou isso? Foi a própria Bíblia. Quando o autor bíblico escreveu essas coisas, ele já tinha isso em mente. Fazer com que o leitor refletisse nessas mudanças, nessas nuances aí, o que a gente hoje chama de pontos. A Bíblia é maravilhosa porque até nisso ela pensa. Né? Muitos livros da Bíblia foram feitos mesmo como pregações. O livro de Hebreus, por exemplo, é uma pregação. Né? Uma pregação todinha ali, todos os capítulos de Hebreus. Alguns dizem que teria sido Paulo, né? Algumas Bíblias, por exemplo, tem até lá a carta de Paulo aos Hebreus. Mas é um problema porque o grego do autor de Hebreus é melhor do que o de Paulo. Aí a gente não sabe quem foi. Possivelmente, ou foi Apolo, ou foi Priscila. A gente não sabe dizer. Né? Porque a gente vê que Priscila e Áquila, eles eram discipuladores. Eles discipularam, se não me falha a memória, foi Paulo quem eles discipularam? Foi alguém grande da igreja. A gente não sabe exatamente quem foi que escreveu Hebreus, mas possivelmente não foi Paulo, porque o jeito de escrever é totalmente diferente e o grego é melhor do que o de Paulo. Né? Mas vamos lá. Com base, então, nos verbos retirados, a gente criou as frases, as divisões, né? A característica da igreja que é cheia do Espírito Santo é a comunhão. Então, a gente criou essas frases
que são as divisões aí, que os complemente e que passem uma ideia ou estejam ligados com a mensagem a ser pregada. Por que é importante essa parte de pontos? Né? A gente formular essas partes. Porque se a gente pregar uma mensagem, meus irmãos, direta, como muitas vezes as pessoas fazem, fica um negócio maçante. Olha, meus irmãos, você não falou nada, né? Não falou seu tema, não falou nada. Olha, nós vamos hoje meditar em Atos 2:42 e perseverar na doutrina dos apóstolos. Às vezes você já começa a falar, olha, meus irmãos, perseverar na doutrina dos apóstolos, nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, nós temos que ter temor no nosso coração. E esse já passa para outro versículo. Não marca na cabeça da pessoa o que você está dizendo. Não dá uma ideia de que você terminou aquele ponto e está passando para outro. Então, a questão de você anunciar o ponto e anunciar qual é o ponto ajuda o pessoal a dizer, olha, agora a gente já não está mais falando de perseverar na doutrina, agora a gente já está falando de temor ao Senhor. Agora nós já estamos falando de união, de unidade e comunhão na fé. Então, ajuda a marcar a mudança, né, de um ponto para o outro e deixar o sermão na mente das pessoas. E aí, por último, então, organize as frases dentro da ideia principal. Né? Se a gente fosse fazer uma exposição bíblica aqui, depois a gente ia pegar todo esse texto, toda essa perícope aqui, e transformar ela numa frase só. Né? E aí, possivelmente, a nossa frase seria: uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que vive os valores da palavra de Deus, por exemplo, né? por alto aqui. Por que eu digo isso? Porque se você observar o texto de Atos 2, 42 a 47, você vai ver que todas as atitudes que os irmãos tiveram de ter temor, mais ainda, né? Ter comunhão, partir do pão, oração, temor, essa unidade da fé, esse cuidado para com os irmãos, o fato deles insistirem em estarem juntos e de louvarem a Deus, tudo isso foi consequência de perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, em suma, é uma igreja que vive os valores da palavra de Deus. E aí o irmão vai ficar na cabeça, rapaz, eu preciso praticar a palavra de Deus se eu quero ser parte de uma igreja que louva ao Senhor, que é cheia do Espírito Santo. Então, essa frase, que a gente chama de grande ideia, ela ajuda a amarrar o sermão todinho e transformar numa sentença só, né, numa frase só. Mas a gente vai ver isso lá em exposição bíblica. Mas se você já quiser arriscar, eu insisto, né, eu encorajo você a fazer isso. Quando você for fazer o seu sermão, comece já a tentar resumir o seu sermão todinho numa frase só. E aí no final você diz, olha, meus irmãos, a grande ideia do nosso sermão é essa. Né, e aí apresente. Porque assim, não tem uma técnica perfeita de você fazer uma super grande ideia. É fazendo, é praticando. E aí cada vez vai ficando melhor o seu poder de síntese, né, para poder transformar tudo numa frase. Então eu encorajo você já no próximo sermão a fazer isso. Vamos lá agora, esse é o nosso exercício. A gente vai fazer a mesma coisa para o Salmo de número 1, versículos 1 e 2. Vamos formar agora um sermão juntos aqui, baseado no Salmo 1. Esse é o exercício para a gente fazer em casa, né? Vocês vão trazendo um papel aí, mas como nosso tempo foi reduzido, nós vamos fazer agora, né? Todos juntos aqui. Então, eu vou pedir que alguém leia, e aí nós vamos começar a fazer o nosso sermão. Qual seria o tema do nosso sermão? Pronto. Como ser bem-aventurado. Ou você poderia também colocar as características de um homem bem-aventurado. Ou mais ainda, o que é ser bem-aventurado? Feliz, né? Essa é a ideia. Bem-aventurado é alguém feliz. Então, as características do homem feliz, né? Ou, como você falou, Igor? Como ser bem-aventurado, isso aí, né? Como ser bem-aventurado. Pronto, já temos o nosso tema, né?
Como seria a frase de transição para ligar os pontos aí? Sim, esse foi o tema. Mas aí, como é que você ia fazer uma frase para ligar os pontos agora? Hã? Como é? Pronto. É uma frase em transição bem interessante. Né? Você pode, para ser feliz, em primeiro lugar, é preciso tal. Ou a característica de um homem feliz é essa. E aí você, exato, essa é a ideia, né? E aí você já coloca os seus pontinhos ali, né? Quem tem mais uma outra frase aí que queira sugerir? Diga, Júnior. Perfeito, né? Perfeito. Então, já tem aí, tem uma frase. Qual é então a primeira característica, qual é a primeira coisa que o homem tem que fazer? A verdadeira felicidade consiste em quê? Qual é o primeiro ponto aí para a gente ser feliz, para a gente ser bem-aventurado? Isso, não andar segundo o conselho dos ímpios. Esse é o primeiro ponto. E então você vai falar o que é isso, né? O que significa não andar segundo o conselho dos ímpios, né? Não dar atenção àquilo que os ímpios dizem, não assistir a Globo, né? Não assistir a maioria das fake news de jornais que a gente tem hoje. Segundo ponto, isso, não se deter no caminho dos pecadores, né? De acordo com algumas Bíblias aí, é, não parar, né, na roda dos pecadores, na verdade, no caminho dos pecadores. E aí você vai falar, né? É interessante que a gente vê aqui uma progressão, né? Veja como o texto apresenta uma progressão. Qual é a primeira atitude aí que o texto diz para a gente não fazer? Andar, né? A segunda é deter, que é a mesma coisa de parar. E a terceira, assentar, né? Veja, né? É melhor passar direto, passe reto, não ouça, não preste atenção. Então é isso aí, né? Uma coisa chama a outra, né? Exatamente, faça igual burro, né? Bote aí no negócio e vá para frente. Mas veja, né? É uma progressão aí. É, mas a gente viu, né? Esse segundo ponto, que é se deter. E o terceiro é? Qual o terceiro ponto? Não se assentar na roda dos escarnecedores. Então, a primeira coisa é não ouvir, né? Não andar conforme o conselho dos ímpios. A terceira, não parar no caminho dos pecadores, ou seja, não dar atenção, né, para aquilo que eles estão falando. E a terceira, você já está participando junto, né? Você se assentou. É como se tivesse uma roda ali de escarnecedores, você sentou para participar da situação. Né? É isso que a palavra nos proíbe. Escarnecedor é aquele que zomba das coisas de Deus. Então veja, né? A pessoa começa ouvindo, depois ela passa a ser influenciada e por último ela já está negando o Senhor. Ela já está escarnecendo de Deus. Veja como o salmista vai progredindo. Então temos três coisas aí que a gente não deve fazer, né? São os três primeiros pontos. E o quarto ponto? Ter prazer na lei do Senhor. Então, para que a gente seja feliz, para que a gente seja bem-aventurado, nós não podemos fazer essas três coisas ali, mas nós temos que ter o prazer na lei do Senhor. E aí, se você quiser, você pode transformar o versículo 2 num ponto só, ou até mesmo quebrar, né? E aí você pode transformar num quinto ponto, meditar na lei dia e noite, né? Ter prazer é você amar a palavra de Deus e a prática disso, né, você meditar na palavra de Deus dia e noite. Né? Então já temos aí um sermão de 4 ou 5 pontos, né, para a sua mensagem aí, tranquilamente. Então, é basicamente isso, meus irmãos, que a gente faz a divisão do texto. Ah, pastor, eu li um texto aqui, mas não consegui achar a divisão. Leia de novo. Leia de novo até que você consiga entender o espírito do texto, né? Entender ali o que é que o autor estava querendo explicar, o coração do texto. E aí você vai conseguir tirar as divisões de uma maneira bem facilitada, né? O segredo, na verdade, é esse, né? Você pode olhar ideias repetidas, ordens, verbos, mudanças, né, de parâmetros aí,
mas é na leitura mesmo que essas coisas acontecem. Aí a gente poderia ir até ler o Salmo todo, né? Porque no Salmo você vai ver sempre o salmista comparando quem é o ímpio e quem é o homem bem-aventurado, né? Tanto que no versículo 3, ele já diz aqui, no versículo 3 ainda é esse homem bem-aventurado, já o 4, ele diz, os ímpios não são assim, né? Eles são como a palha que o vento dispersa. Essa, na verdade, é a divisão natural do texto. Veja que do versículo 1 até o versículo 3, você tem um ponto, que é o comportamento do justo, né, do bem-aventurado. No quarto, você já tem o comportamento do ímpio e aquilo que Deus vai fazer com ele. E aí o texto vai dizer, né, que os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, é isso que o salmista está falando. Mas aí, se você for fazer uma mensagem, né, sobre as características de um homem bem-aventurado, como ser bem-aventurado, como encontrar a verdadeira felicidade, né, você já pode até introduzir assim, né, olha, meus irmãos, hoje nós vamos meditar em como encontrar a verdadeira felicidade. Hoje eu garanto para você que eu vou mostrar a você como você pode ser feliz de uma vez por todas. Salmo 1, de 1 a 2. E aí você vai cumprir o que está prometendo, né? Você não vai fazer uma promessa infundada. Então, é isso aí. Então a gente viu, né, as 4 maneiras de ser bem-aventurado. Então é o que o texto diz. A vantagem das divisões. A divisão do tema assegura a unidade do sermão. As ideias são colocadas em ordem e um tema pode ter várias ideias. Efeitos, por exemplo, né? A gente vai agora ver, na verdade, as ideias de um tema, né? Aí você tem aí o primeiro exemplo, que são os efeitos. O que a incredulidade ocasiona? Isso baseado em Números 14, de 1 a 11. A gente não vai ler porque é um texto mais longo, e são vários exemplos aqui. Mas aí a frase de transição é essa, né? A incredulidade denigre o caráter de Deus. Esse aqui é o ponto, na verdade. A incredulidade envilece o caráter do homem, né? Torna o homem mau. A incredulidade prejudica a obra de Deus. E a incredulidade provoca a ira de Deus. Então, a mensagem de 4 pontos, né? E aí você, lendo o texto, você vai perceber que tudo isso está presente ali, né, nas atitudes que estão descritas no livro de Números, capítulo 14. Segundo, são as razões que apoiam uma tese, né? As razões de alguma coisa, né, de uma ordem ou coisa assim. Então, por exemplo, razões da nossa riqueza. Efésios 2, versículo 7, né, quando o texto... Isso aqui está errado, na verdade, mas... porque o versículo 7 fala que Deus mostra, né, a sua graça em riqueza. Então, não tem muito sentido. Mas esse é o exemplo que está no livro, né, no material. Nós somos ricos porque recebemos o perdão dos nossos pecados. Somos ricos porque os recursos de Deus estão a nosso favor. Somos ricos porque as glórias dos céus nos estão reservadas. E aí, veja que nesses 3 pontos, você exatamente mostrou as razões da riqueza, né? Por quê, por quê, por quê. Então, se trouxe aí as razões pelas quais alguma coisa acontece conosco. Depois tem os meios para alcançar o fim, ou seja, como ser feliz, né? Como alcançar essa felicidade. Então, aqui o exemplo é os requisitos do crescimento espiritual, 2 Pedro 3,18, antes crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí o primeiro requisito do crescimento espiritual é uma alimentação adequada. O crescer na graça e no conhecimento, né, diz o texto. O segundo requisito é o de uma atividade apropriada, ou seja, praticar, né, aquilo que nós aprendemos na palavra. E aí você tem o significado de algo. Aí o exemplo é uma vida digna do Evangelho, baseado em Filipenses 1, de 27 a 30. E aí você então vai mostrar o que é uma vida digna do Evangelho, o significado de uma vida digna do Evangelho. Uma vida digna do Evangelho é uma vida de paz. Uma vida digna do Evangelho é uma vida de combate. Uma vida digna do Evangelho é uma vida de fé. Uma vida digna do Evangelho é uma vida de amor. Então você dividiu ali, né, as questões.
Isso pode ser feito, né, como a gente viu em Salmo 1, com um versículo só. Por exemplo, quando a palavra do Senhor diz ali que a gente, mas irmãos, tudo que é correto, tudo que é perfeito, tudo que é justo, né, tudo que é amável, você pode fazer uma mensagem, por exemplo, com o título, em que nós devemos pensar. Porque o texto diz, né, nisto pensar. Então, em que devemos pensar? Primeiro ponto, nós devemos pensar em justiça. E aí explicar o que é justiça, né, que é a santidade de Deus, né, e tudo mais. Nós devemos pensar naquilo que é honesto. Então você já tem um sermão aí em que os pontos são explicando cada uma daquelas características do texto, né, bem semelhante a isso aí. Também o seu tema e a sua frase, né, o seu sermão pode ser sobre perguntas: que, quem, como, quando, onde e por quê. E aí então, Êxodo 14:15, o título do sermão aí, de exemplo, tá Nossa Ordem de Marchar. E aí você tem essa ordem, né, marchar, e a pergunta: por que devemos marchar? A gente tem que marchar para alcançar a nossa vitória, alcançar a terra prometida, algo assim. Como devemos marchar? Fazer isso por fé, fazer isso confiando no Senhor, né, e por aí vai. O que nos espera em nossa marcha? Teremos desafios, mas nós vamos chegar ao outro lado, vamos alcançar as promessas de Deus. Então, nesse sermão você vai responder, né, as perguntas que você mesmo faz ali com base no texto. Um outro tipo é a justaposição de dois conceitos, igual ao Salmo 1, um contraste, né? Você vai mostrar a diferença de quem anda na carne para quem anda no espírito, a diferença do homem bem-aventurado para aquele que é ímpio. Então, no seu sermão você vai mostrar isso. E aí o exemplo está, uma pergunta importante e uma resposta certa, Atos 16, de 25 a 34. Aí a pergunta importante foi: que devo fazer para ser salvo? Né, isso aqui é lá do carcereiro de Filipos. E a resposta é: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então você vai dizer: olha, meus irmãos, hoje nós vamos meditar em uma pergunta importante e uma resposta certa. E a pergunta é: que devo fazer para ser salvo? Você tem a dúvida que esse carcereiro tinha? Será que você já tem certeza da sua salvação? O que você precisa fazer para ser salvo? Talvez até agora você esteja fazendo coisas erradas. E aí eu vou te mostrar qual é a resposta certa. A resposta certa é: crer no Senhor Jesus e será salvo. Você tem que crer no Senhor, entregar seu coração a Jesus Cristo. Então, aí você vai desenvolvendo a sua mensagem. Uma outra divisão que pode ser feita é aquela que mostra os aspectos do texto, né? E aí um exemplo de Gálatas 4, 4 e 5, ao fato central da história do mundo, é o título do sermão. E aí ele nos diz que o tempo escolhido por Deus para enviar seu Filho ao mundo foi um tempo propício. Ele nos diz que o método adotado por Deus para enviar seu Filho ao mundo foi um método apropriado. Ele nos diz que o propósito com que Deus enviou seu Filho ao mundo foi um propósito adequado. É só um exemplo, né? Porque é bem... as palavras aqui, o jeito de dividir o texto é bem pouco didático, né? A meu ver. Daria para melhorar isso aqui. Mas só para os irmãos entenderem, né? Você pega um aspecto do texto e divide ele. Gálatas 4, 4 a 5, aquele texto que fala que Jesus Cristo foi nascido da mulher, né? Nascido sob a lei, né, no tempo propício, tempo... Qual é o termo que o texto fala? Tempo o quê? Plenitude dos tempos, né? Essa palavra é do grego kairos, é o tempo perfeito, não é o tempo do relógio, não é o tempo cronos, é o tempo apropriado. Então, aí ele fez essa divisão. Uma outra divisão que você pode fazer é o desenvolvimento cronológico. Você pode mostrar o que aconteceu no passado, presente e o futuro de alguma coisa. E aí um exemplo que nós temos é Romanos 11, 26, Deus, o nosso libertador, é o título do sermão. E aí ele mostra primeiro no passado, como Deus libertou o seu povo no passado. Né, lá no povo de Israel, tirando do Egito, aquela coisa toda. Segundo ponto, no presente. O presente de Paulo era Cristo, né? Como Deus enviou Jesus Cristo para salvar o povo, para libertar o seu povo dos seus pecados.
E no futuro, Deus voltando para nos livrar de uma vez por todas do pecado, para nos levar para estar junto com Ele e vivermos a sua presença para todo sempre, nos libertando agora não mais do poder do pecado, mas da presença do pecado nas nossas vidas, né, neste mundo. Então, ele mostra a ação de Deus no passado, no presente e no futuro. Aí você pode dividir o seu sermão também assim. Um outro tipo de divisão é o que apresenta um problema e uma solução. E aí é uma divisão em que uma é a resposta da outra. Então, a pergunta, né, a pergunta não, mas o título, né, a busca humana por Deus, de João 6,68, o problema é, para quem iremos nós, ou para onde iremos nós? Para onde o homem pode ir? É para a filosofia? É buscar o dinheiro? É para a política? Para onde o homem pode ir para encontrar paz, alegria no seu coração? E aí a resposta é a mesma resposta que Pedro dá para Jesus, né, nesse texto: só tu tens as palavras de vida eterna. E aí o seu segundo ponto você já mostra, né, como só Jesus pode satisfazer os anseios do nosso coração. O conteúdo das divisões. O que se deve dizer em cada divisão, né? Como encher a linguiça do seu sermão, né? A gente sempre fala, ela no Prega a Palavra, que o esboço do sermão é o esqueleto, né? Você montou o esqueleto ali do sermão, e aí você coloca título, coloca a frase de transição, né? Coloca os pontos, mas você precisa encher esse esqueleto de carne, né? E aí essa talvez seja a parte onde as pessoas mais pecam na hora de fazer um sermão, porque eles colocam carne de terceira, carne podre, né? Coloca carne de gato, de rato ali, e aí nunca com a carne nobre. E aí muita gente pega esse pedaço para ficar contando história, para falar de si mesmo, para falar coisas que o texto não fala, né? Então a gente precisa sempre ter cuidado com isso aí. Então, o que a gente vai encher cada divisão? Se você está se propondo a provar uma coisa, você vai provar aquilo ali. Quando a gente vê, por exemplo, um julgamento, né? Um julgamento, você tem um advogado, e o advogado chega e diz assim: olha, eu quero provar que fulano de tal é inocente. E eu vou mostrar todas as provas aqui de que ele não cometeu o crime e ele é inocente. E aí ele vai pegando ali os fatos, né, trazendo esses fatos para mostrar ao final, dizendo: olha, eu agora provei que o meu cliente é inocente. É isso que o advogado faz. E é interessante que a Bíblia nos chama de testemunhas. E nós, como testemunhas, também temos que provar aquilo que nós vamos pregar. Então, se eu vou pregar dizendo que o amor de Deus é real, eu tenho que provar isso, que o amor de Deus é real. E todos os meus pontos vão ser pontos que vão trazer provas, né, dessa realidade, dessa frase que eu mostrei. Pregação é isso, né? Pregação é a gente mostrar a realidade da palavra. Então, na hora das divisões, você pode fazer perguntas, né, na sua divisão. Você pode expor ou explicar termos, trazer definições, narrações, descrição, provar a tese da divisão, etc. Então, por exemplo, quando você faz perguntas à divisão, né, você vai responder essas perguntas, né? Então, você diz assim: por que o amor de Deus é real? E aí você vai responder, dizendo: o amor de Deus é real por causa disso, porque nós podemos sentir, porque foi revelado na palavra, porque Jesus Cristo veio a esse mundo, e Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, você vai trazendo ali as respostas para a pergunta que você mesmo fez no seu ponto. Você também pode explicar, né, ou expor termos, né? Amor é isso, né? Amor é um termo grego chamado ágape, e ágape é amor colocado em ações. Não é somente sentir alguma coisa, mas é fazer algo mostrando que de fato você se importa com alguém. E a maior prova do amor de Deus foi Jesus Cristo, foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Então você vai trazer uma definição e com isso você vai então mostrar ali o seu ponto. É também possível argumentar, levantar e responder objeções, né? Até mesmo coisas contrárias. Mas alguém vai dizer assim: mas amor é você não julgar ninguém, é você perdoar a pessoa independentemente do que ela fez, como hoje em dia o mundo está dizendo: ame mais e julgue menos. Aí você já vem: mas isso aqui não é amor de verdade,
Porque o amor de verdade não é aquilo que deixa você como está, mas é aquilo que te faz melhor, é aquilo que te transforma para melhor. E é isso que o amor de Deus faz, né? Então, esse é um tipo de argumentação que você pode fazer também na hora que você está pregando. Ilustrações bíblicas e seculares, né? Você vai trazer um exemplo, por exemplo, que fale do amor de Deus, né? O exemplo de alguém que foi mudado. Por exemplo, Paulo, perseguidor do evangelho, alguém que foi responsável pela morte de Estevão, alguém que não queria saber do povo de Deus. O Senhor, de graça, aparece para ele ali, derruba ele do cavalo, transforma a vida daquele homem e faz dele, do maior perseguidor da igreja, o maior missionário. É isso que Deus faz conosco, isso é que é amor de verdade, irmãos. Então você pegou aí um exemplo para mostrar essa realidade. Citações bíblicas, né, outros textos bíblicos que falem sobre amor, que mostrem esse amor de Deus, né, e aí você vai trazer também para o seu sermão. Experiências, com cuidado, um cuidadozinho, né, mas é possível, sim. Olha, a minha vida, né, foi mudada também pelo amor de Deus, eu senti o amor de Deus na minha vida. E você vai então aplicar e exortar. Se a gente está provando a realidade do amor de Deus, né, no nosso sermão, aí você vai dizer, olha meu irmão, você tem sentido isso? O amor de Deus é real na sua vida? Se você sentiu a realidade desse amor de Deus no seu coração, meu irmão, você vai ser alguém transformado. Você vai ser alguém mudado, você vai dia após dia lutar contra o seu pecado, vai dia após dia buscar amar também o próximo. E aí você vai fazer isso tudo dentro do ponto. É tudo isso que a gente faz. Então, você pode fazer uma coisa só, ou pode fazer todas elas dentro de um ponto de sermão. E aí você monta uma argumentação sólida, firme, em que as pessoas vão entender o que você está dizendo. Alguma pergunta dessa parte? Alguma dificuldade de fazer? Eu acho que não seria difícil, porque assim, vocês já fazem isso. Né? Só não está sistematizado. Né? Aqui a gente só está dando nome aos bois, de algo que você já faz, normalmente. Sabe? É basicamente isso que a gente vê. Mas aí eu convido você também a exercitar cada uma delas. Olha, no próximo sermão que eu vou fazer, nos meus pontos eu vou colocar 2 citações bíblicas em cada ponto, para mostrar aquilo que eu estou dizendo. Diga, Lu. Sim, também. Você pode até linkar com a história atual, sabe? É, uhum. Você transporta aquela realidade bíblica para hoje, né? Então, a gente está falando da realidade do amor de Deus. Por exemplo, isso que eu fiz aqui, de falar desse amor do mundo, né? Um homem mais julgue menos. É algo que a gente vê nos dias de hoje, né? As pessoas dizem que amar é você ver o traficante como está lá e deixar ele lá e dizer que isso é amor, né? Mas isso não é. Então, as pessoas vão entender como funciona a coisa, né? Então, é assim que a gente faz a argumentação. E isso é extremamente bíblico. Você vai ver a palavra de Deus fazendo assim. Um ode a isso aqui, né, uma celebração disso aqui, é, por exemplo, Romanos 8, de 1 a 39, é onde Paulo fala ali de que nada nos separa do amor de Deus. E aí ele pega aqueles quase 40 versículos ali só para provar isso. E ele coloca um monte de situações, faz comparações, ele vai trazendo questões ali do presente, e aí depois ele enrola tudo no final, né? Ele faz todo aquele, ele enlaça tudo ali no final, né? Ele diz, olha meus irmãos, por isso tudo que eu falei para vocês, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, anjos, principados, potestades, poder, altura, profundidade, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, ele fez uma mensagem e na mensagem ele fez basicamente isso tudo aqui para provar o que ele estava dizendo, que nada nos separa do amor de Deus. Aí a observação é, cuidado para não explicar demais, né, entrando em minúcias desnecessárias que não coadunam com o propósito do sermão. Quando citar grego ou hebraico, por exemplo, faça-o com jeito para não ser pernóstico. Não seja pedante, não faça citação em outros idiomas, principalmente se não é necessário, certo? Quando é preciso, né, eu estava até lembrando, ontem a gente estava falando da questão do empobrecimento do português. Um caso bem famoso, né, da nossa tradução em português é a palavra servos. Ela é um negócio que é muito pobre, empobrece bastante
o nosso texto português, porque a palavra não é servos, né? A palavra é escravos. E aí você perde toda a noção do que aquilo ali significava de fato. Porque quando a gente fala servo, a gente pensa na nossa ideia de servo, né? Uma pessoa que é um mordomo ou coisa desse tipo, e não um escravo, que era alguém comprado, alguém que era feito ali, que tinha que obedecer, né? Era um contexto totalmente diferente. E por que isso foi feito no Brasil? Por causa do período da escravidão que a gente viveu, né? Lá até o século XIX, e aí as traduções trocavam, né? Colocavam a palavra ali, que era sinônima, mas era mais fraca, para poder diminuir, né, o problema que a gente viveu, o problema social da escravidão no Brasil. Vamos lá. Ilustrações. Esse é um outro recurso que você pode usar também no meio dos seus pontos, ou até mesmo no final do seu sermão, ou na introdução, né? As ilustrações são recursos usados para o enriquecimento, o esclarecimento de uma mensagem, quando devidamente aplicada. O Senhor Jesus sempre teve uma boa história para iluminar as verdades que ensinava ao povo. E o significado desse termo é tornar claro, iluminar, esclarecer mediante um exemplo, ajudando o ouvinte a compreender a mensagem proclamada. O bom uso da ilustração desperta o interesse, enriquece, convence, comove, desafia e estimula o ouvinte, valoriza e vivifica a mensagem, além de relaxar o pregador. A ilustração não substitui o texto bíblico, apenas tem uma função psicológica e didática para tornar mais claro aquilo que o texto revela. Elas podem ser simples, estar correlacionadas com a mensagem, fornecer fatos de interesses humanos e ter ponto alto ou clímax. Aí os exemplos bíblicos são as melhores ilustrações, certo? Histórias de homens que viveram aquela realidade. O autor de Hebreus faz isso, né? Ele fala ali sobre a necessidade da gente permanecer firme na nossa fé, esperando a promessa da vinda de Jesus Cristo, e aí chega no capítulo 11, ele traz não uma, mas diversas ilustrações, que é o que a gente chama de o capítulo dos heróis da fé, né? Ele elenca ali aqueles homens que creram e por isso deram testemunho. O Senhor Jesus usa diversas ilustrações para explicar como era o reino de Deus, e a gente pode também utilizar essas mesmas ilustrações, mas a gente pode também usar do dia de hoje, né? Mas as dos dias de hoje, elas são um pouco mais complicadas, porque você pode tanto tornar o seu sermão abençoado, quanto você pode estragar tudo. Eu lembro de uma vez que veio um conferencista internacional fazer uma conferência de evangelismo numa determinada igreja, e aí ele pouco falava do texto. As mensagens dele eram só ilustração. E umas ilustrações pobres que não traziam a noção que o texto queria trazer, não falava corretamente do evangelho. E aí a gente ia falar depois com os irmãos e perguntava, olha, e aí, gostou da mensagem? E aí o irmão falava, eu gostei da mensagem da formiguinha que caiu no rio, e aí foi levada pela correnteza e não sei o quê. Não era nada disso o texto, né? O texto bíblico não falava sobre isso, mas aí a pessoa só ficava com a ilustração da formiga que caiu no rio na cabeça. E aí tirava totalmente a noção do texto, né? É bem complicado isso aí. Então, use no máximo 2 ilustrações por sermão. Toda ilustração deve ter uma aplicação e deve ser comentada com simplicidade e naturalidade. Tem sites, né? Tem um site hoje, ilustraçõescristãs.com.br, tem por assunto, né? Ilustração de evangelismo, de santidade, não sei o quê, tem tudo lá, você pode pesquisar. E eu não gosto muito, eu prefiro usar só ilustrações bíblicas, no máximo um acontecimento do presente, né? Para comentar alguma coisa do presente, mas não gosto muito dessas histórias inventadas, porque é difícil, né? Para mim é difícil, para você pode ser mais fácil. Aí as fontes, né? São a Bíblia, que contém material abundante, familiar, de autoridade, de valor permanente, e o melhor, nunca vai ter erros. A literatura, como biografias, autobiografias, ficções, drama, poesia, fábula, mitos e lendas. O pessoal daqui da igreja lembra que quando o Lino veio pregar aqui, Mateus Lino, ele sempre gostava de usar ilustrações do livro O Peregrino, lembra? Ele gostava de usar bastante o Peregrino. O Senhor dos Anéis também tem bastantes ilustrações interessantes, porque foi escrito baseado no Evangelho.
A experiência pessoal do pregador, né, uma situação que lhe aconteceu, de um livramento, de algo que foi marcante na sua vida, pode ser também ilustração. A história secular, a história da igreja, a história da teologia, a história contemporânea, jornais, revistas, também pode ser uma fonte. A ciência também, né, um conceito científico pode ser uma fonte para você. As artes, histórias de hinos, citações de livros, versos, estrofes, pinturas, etc. Muita gente gosta de trazer, né, a história de um autor do hinário, né, que compôs um hino em alguma situação e aí aplicar aquilo ali. A imaginação do pregador, embora essa é muito mais difícil, e arquivos de ilustrações, né? Essa parte da imaginação do pregador, eu conheci um pregador que ele já tinha sido, no mesmo ano, no Carnaval de Salvador, baterista, guitarrista, vocalista e mais algum outro instrumento lá. E ele sempre contava para a igreja: meus irmãos, quando eu era guitarrista no Carnaval de Salvador, em 1978, aconteceu isso comigo. Aí no sermão seguinte, quando eu era baterista, no Carnaval de Salvador, em 1978, eu abri um bar e fazia e acontecia, né? Sim, sim, exato. E fazia tudo ao mesmo tempo, né? Então aí é mentira, né? Tem um candidato mesmo que ele dizia, né? Ele diz ainda que quando ele era pequeno, ele sempre queria roubar uma maçã, mas aí a mãe não deixava, né? E aí depois que a mãe morreu, ele não roubou só a maçã, né? Deixa eu lá. Mas vocês entenderam. E é interessante que ele sempre fala, né? Que quando ele era pequeno, ele ia para a feira e depois disse que ia para o supermercado. Ele sempre queria roubar a maçã. Ele só muda as datas e os locais, né, mas sempre queria roubar a maçã. Sim. Ai. As ilustrações elas podem ser histórica e contextual. Quando você aplica um conhecimento histórico, uma explicação do contexto em que o texto está inserido. Exemplo, tanque de Betesda. Né? E você vai falar sobre esse milagre do Senhor Jesus ali, e aí você vai explicar o que é o tanque de Betesda. Isso é uma ilustração. Só um aviso, certo? O tanque de Betesda era uma lenda que se tinha ali entre os judeus, principalmente os judeus esotéricos, de que a água mexia porque o anjo estava entrando ali, certo? É história, é balela. Tanto que Jesus opera aquele milagre justamente para mostrar que o poder não era do anjo, mas dele, ok? E aí eu até lembro que uma vez eu vi num louvor de uma igreja, a música era Balança as águas, Senhor, que eu quero entrar. Não é isso, gente. A gente tem que olhar para Cristo que está lá. Não precisa de água balançando, é só olhar para o Senhor que pode fazer com que o paralítico ande, certo? Então, e é importante explicar isso. Olha, o tanque de Betesda, meus irmãos, era uma lenda judaica que as pessoas estavam ali esperando e elas se amontoavam, se jogavam dentro daquela água ali, esperando que o milagre fosse acontecer. Mas só o primeiro que se jogava, segundo a lenda, era curado. E aí o Senhor Jesus vai lá para mostrar que não tem nada disso, que o poder está em Deus e não naquela água. Né? E aí você está trazendo essa ilustração para mostrar como o poder de Jesus é efetivo contra essas falsas crenças. Né? Pode também ser de conhecimento intelectual. Envolve o conhecimento científico, psicológico, técnico e cultural. Por exemplo, a antena de TV recebe todas as frequências ao mesmo tempo. Entretanto, quando escolhemos um canal, através da sintonia, estamos selecionando uma determinada frequência. Né? Então, você pode dizer aí qual é a frequência que você está sintonizando, né, no seu coração, se está prestando atenção na palavra de Deus ou em outras coisas. Eu lembro que eu fiz um sermão uma vez. Uma igreja me chamou para fazer uma mensagem para os jovens, e o tema era: o que você tem refletido? E aí eu peguei esse sermão e eu perguntei, né, o que é que vocês querem falar com isso? E ele disse: pastor, o que você quiser falar. Aí maravilha. E aí eu fui na palavra de Deus e peguei referências que falavam sobre essa questão da reflexão. E na Bíblia você tem três sentidos, né? Reflexão como alguém que está pensando em algo, que está refletindo em alguma coisa. A reflexão como alguém que está vendo uma imagem no espelho, e a reflexão de uma luz que bate num satélite, né, que faz a gente, por exemplo, o sol, quando bate na lua e faz a gente refletir. Então, eu trouxe essas três ilustrações, né, e aí, no primeiro ponto, foi Tiago 1:22, né, aquele que pratica a palavra é como alguém que se olha, aquele que não pratica a palavra, né, é como alguém que se olha no espelho e logo se esquece. Aí eu
perguntei, né, o que você tem refletido, né? Qual é a imagem que você tem refletido? Você tem praticado a palavra de Deus ou você tem se esquecido do que a Bíblia fala sobre você? Aí a segunda, sobre o pensar, eu acho que eu falei sobre a mente de Cristo, né? Mas nós temos a mente de Cristo. O que você tem refletido? Tem refletido o Evangelho ou você tem refletido os conceitos do mundo? E por último, o Senhor Jesus dizendo que nós somos luz, né? A gente tem que resplandecer a luz. Aí eu falei, olha, o sol, ele reflete a luz para a lua não tem luz própria, ela só reflete a luz do sol, assim como nós também. Nós não temos luz própria, nós só brilhamos por causa da luz de Cristo que está em nós. E aí, você tem refletido essa luz de Cristo na sua vida? As pessoas têm visto as suas boas obras? Né? Então, eu trouxe esses 3 conceitos aí como ilustrações para poder aplicar o texto ali no coração daqueles irmãos. Né? E aí o título foi isso, que você tem refletido. E aí você pode usar esse tipo de ilustração aqui, né, se couber, lembre-se bem, para poder trazer o seu ponto aí do seu sermão. A ilustração também pode ser metafórica ou alegórica, quando você apresenta aí, né, uma metáfora como histórias e histórias. E aí um exemplo. Ao se aproximar da cidade do Rio de Janeiro, o indivíduo reparou que o Cristo Redentor não era tão grande como pensava. Parecia até mesmo ser menor do que seu dedo. No centro da cidade, observou que a estátua teria aumentado e já estava praticamente do seu tamanho. Resolveu então ir até o monumento. No pé do Corcovado, ficou admirado com as proporções maiores do símbolo da cidade. Chegando então aos pés do Cristo Redentor, ele pôde perceber como lhe disseram que aquele era bem maior do que ele. E aí você pode dizer, olha, quanto mais nós estamos perto do Senhor Jesus Cristo, mais nós contemplamos a grandeza do Senhor. Quanto mais distantes estamos, a gente não consegue perceber quão grande Ele é. Diga, meu amor. Chama cachorro de filho. Uhum. Exato, né? A pessoa, ele usou aquilo que o profeta Natan falou, né? Da vaca ali e tudo mais. Do quê? Da ovelha, né? Para defender que a... não sei por que me veio isso na cabeça. Para defender que é lícito a gente tratar um animal como filho, ter carinho, né, essas coisas. Mas o que o profeta Natan queria falar ali era justamente do dano que estava sendo causado ao dono do animal. Né? Era um prejuízo financeiro, essa era a ideia. E foi basicamente o que Davi tinha feito. Né? Aí ele faz essa comparação. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com essa questão das ilustrações, para a gente não ter problemas. Essa aqui, por exemplo, talvez daria um problema, né? Porque ao falar isso, né, quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais nós vemos quão grande Ele é. Aí a pessoa pode achar que é indo para o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro que ele vai ter uma experiência com Deus, né? E aí a gente tem que mostrar, não é isso, né? O Cristo é só uma estátua, mas a gente tem que estar perto do Senhor. Como é, minha irmã? Sim. Aham. Sim. Uhum. Sim. A gente pode fazer como o Mosael falou, né, do pregador lá. Dizer, tá vendo o arco-íris? É só metade do anel. Pois é só metade. Ai. Uma outra ilustração é a experiência pessoal, né, que você vai contar aí um testemunho seu, um livramento, um exemplo. É que nesse tipo de ilustração, o pregador relata fatos verídicos que demonstrem
a atuação de Deus através de milagres em sua vida ou na vida de outras pessoas. Todas as respostas que Deus atendeu, realizando curas, transformações, salvação, livramento, libertação, disciplina, etc. Né? Qualidades de uma boa ilustração. Ela é facilmente entendida, compreensível e curta, por favor, curta. Esse pastor mesmo que a gente falava das ilustrações, as ilustrações dele às vezes levavam 20 minutos até a gente entender o sentido. Era 20 minutos de ilustração. Ele trazia um texto bíblico ali, depois ia embora do texto bíblico e ilustração, é um negócio gigantesco. Pertinente ou apropriada. Ilustra o ponto em questão ou não, né? Ela precisa ser clara nisso aí. Atual, o máximo possível. Digna de crédito, não pode ser um negócio tão absurdo, né? Parecendo Você falou Nelson Capitinga, foi? Parecendo as histórias de Nelson Capitinga, né? Sim. Não dá pra ser as histórias de Chicó, né? Não dá, né? Só 6. Não sei, só tem que fazer. É verdade, pequena, é verdade. E só lembro da história de Chicó, né? Que ele fala de um papagaio lá que era um papagaio pregador. E aí ele saiu da igreja católica e nos dias lá da história ele estava sendo pastor batista lá pro lado de Pernambuco, né? Então não dá para ficar inventando essas histórias, né? E aí João Grilo pergunta, mas Chicó, como é que você sabe que esse papagaio era pregador e ele pregava o quê? Eu não sei, só sei que foi assim. Né? Então não dá. Tem que ser digna de crédito. Breve, geralmente o máximo de 100 palavras. E aí as sugestões práticas, né, para aplicações ou para ilustrações não usar número excessivo de ilustrações, qualidade, não quantidade. Variar a natureza das ilustrações, não conte uma ilustração para tudo também. Cultivar a arte de contar histórias, aí você precisa mesmo ser um bom contador de histórias, né? Porque a ilustração interessante é aquela mesmo que traz cheiros, traz nuances, expressões, sabe? E é uma coisa que os americanos dominam bastante, eles são muito bons de contar histórias. Então é bom mesmo ouvir boas ilustrações, ler, né, para que você consiga contar a história de maneira convincente. Ser preciso, cuidado com nomes, fatos e datas. Não exagerar, não aumentar a ilustração. Preparar a ilustração com cuidado. E não abusar das ilustrações do Toninho, da Mariazinha, da menininha, do Joãozinho e por aí vai, né? Parece aquelas piadas que a gente ouvia nos anos 90. Então, não evite isso aqui. Código de ética para ilustração. Não sei se isso não... Eu acho que isso não tem no de vocês. Não tem, isso aqui é extra. Robert Butler, em Administração Eclesiástica, ele diz o seguinte: eu resolvi nunca usar uma ilustração do gabinete de aconselhamento. Jamais. Eu resolvi usar ilustrações que envolvam minha família com muita cautela e consideração. Principalmente aos homens que pregam para a igreja no geral, não tragam ilustrações sobre a esposa de vocês, a não ser que ela permita. Né? Isso pode ser muito embaraçoso e muito degradante também. As irmãs que a maioria das vezes pregam para outras mulheres, também tenham muito cuidado com a história dos seus maridos, dos seus filhos. É muito importante ter ética nesse sentido aí. Eu resolvi evitar a ilustração muito usada, né? Aquela história que todo mundo conta. Eu resolvi evitar piadas e histórias que são irreais. Eu resolvi fugir de engrandecer a mim mesmo nas minhas pregações. Eu resolvi nunca pregar muitas ilustrações. Eu resolvi apresentar ilustrações honestas. Eu resolvi me esforçar para dar o devido crédito a uma ilustração, né? Uma história ali, diga de quem contou, se você souber, faça isso. Conclusão, parte final do sermão. Né? Essa aí, você já então colocou o título, já dividiu os temas, pôs sua frase de transição para ligar os pontos ali do seu sermão, já colocou cada argumento ali nos seus pontos, né, do sermão, dividiu o seu texto ali, e agora você vai concluir. E essa é uma das partes mais importantes, esse é o clímax da aplicação do sermão. Esse é o momento onde você vai pegar tudo aquilo que você ensinou, que você provou, e aplicar para a vida dos irmãos.
E aí, coisas que você deve evitar para terminar, concluindo, só para encerrar, já estamos terminando, e principalmente se você não vai cumprir isso aqui. Meu Deus, mensagem que o pastor diz, só para concluir, meus irmãos, meia hora depois ele termina a mensagem. Porque quando você fala isso para concluir, as pessoas já estão aqui, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai acabar. Meia hora depois, meu Deus do céu, vamos ficar aqui para sempre, nunca mais vamos sair dessa igreja. Então, não use isso, é promessa que não se cumpre, né? Você já ouviu essas frases? Muitas pessoas não sabem terminar uma conversa, ficam dando voltas ou se envolvem em outros assuntos, sem ao menos perceber que o tempo está passando e o ouvinte já está angustiado com a demora. Assim, muitos pregadores não sabem ou não conseguem concluir o sermão. Isso acontece porque estes não prepararam um esboço e suas ideias estão desordenadas, logo não conseguem encontrar a linha condutora da conclusão do sermão. Como é que deve ser a conclusão? Primeira coisa, você vai apontar o objetivo específico da mensagem. Você vai trazer a grande ideia da mensagem. Olha, meus irmãos, o texto, nessa noite nós aprendemos isso. E aí você traz ali a sua grande ideia. Como, por exemplo, domingo, né, nossa exposição de Marcos, a grande ideia foi, meus irmãos, hoje nós aprendemos que o perdão do Senhor é o maior milagre que o Filho de Deus pode operar no coração que tem fé. O perdão é o maior milagre que o Filho de Deus pode operar no coração que tem fé. Foi isso que nós aprendemos nessa noite. Concluir. Entendeu? Então, a grande ideia pode ser para concluir também, né? Tem que ser algo claro e específico. Um resumo do sermão. Né? Você pode, por exemplo, resumir os pontos que você trouxe. Né? Olha, meus irmãos, hoje nós aprendemos que o homem feliz é um homem que faz isso e isso, que tem prazer na lei do Senhor, que medita na palavra de Deus. Isso é que é ser feliz. Então, você fez um resumo ali bem breve do que você acabou de falar. E aí você vai fazer uma aplicação à vida dos ouvintes. Né? Olha, meus irmãos, você é feliz? Você pode aplicar fazendo esses questionamentos. Né? E aí é muito importante você ter... Eu tenho um material sobre aplicação que eu vou passar depois lá no grupo, porque é grande e eu sabia que a gente não ia dar tempo. Mas é muito importante você ficar de olho em quem está na igreja. Não nas pessoas, certo? Para não ficar mensagem de cabresto. Mas nos grupos de pessoas. Então você tem casados, tem solteiros, tem crianças, tem idosos, viúvos. Né? Só um exemplo de grupo assim, e aí você vai aplicar para cada situação. Você, meu irmão, você encontrou o caminho da felicidade para o seu casamento, encontrou o caminho da felicidade para a sua vida cristã, encontrou o caminho da sua felicidade para o seu trabalho. Se você ainda está sentindo angústia, tristeza nesses pontos, é porque talvez em algum aspecto da sua vida você esteja dando ouvido aos pecadores, esteja se sentando à roda dos escarnecedores. E aí você precisa, meu irmão, agora virar esse jogo e buscar a lei do Senhor, amar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Só assim você vai ser feliz. E aí veja, eu peguei os contextos, né, e eu estou ensinando agora a eles como fazer a situação. Viva, meu irmão, no seu casamento os princípios da palavra do Senhor. Viva no seu trabalho um comportamento cristão e você vai ser alguém feliz. Aquele que não vive a palavra do Senhor é alguém frustrado, é alguém triste, é alguém angustiado. Então, viva aquilo que Deus te ensina e você vai ser feliz. E aí você está pegando aquilo que você ensinou durante todo o sermão e vai trazer agora para a realidade daquelas pessoas. Né? Isso que a gente chama de aplicação. E a aplicação é muito mais do que você dizer o que é preciso fazer. É preciso dizer como fazer. Literalmente, com mais detalhes possível, né, para que a pessoa possa sair com um restolho ali de esperança, né, ela possa dizer, olha, eu percebi que eu sou uma pessoa que eu tenho dado ouvidos aos pecadores, mas agora eu vou buscar a lei de Deus. E aí no sermão você vai dizer, olha, leia um capítulo da Bíblia por dia, meu irmão. E aí a pessoa vai fazer disso um propósito para a sua vida, ela vai começar a ler um capítulo por dia.
ler um salmo, até que ela se ambiente com a palavra de Deus. E aí, essa é a missão nossa. Você vai dizer às pessoas mesmo o que fazer com base no que o texto bíblico diz. É essa a missão da aplicação. A conclusão é pequena, né? Você não vai pregar de novo, né? Só trazer o que o texto disse. E você pode fazer um desfecho inesperado, né? Mostrando ali ou reaplicando algum contexto de maneira bem breve, né? Trazendo um novo texto, por exemplo, ou mostrando o que amar a lei de Deus vai trazer àquela pessoa. Você vai dizer, olha, meu irmão, você tem que aplicar a lei de Deus no seu coração, porque a palavra de Deus diz que Deus conhece o caminho dos justos. Deus, ele vai trilhar o seu caminho, ele vai traçar o seu caminho e você vai ter caminhos de alegria para a sua vida. Amém? Entendeu? Então, você está trazendo um desfecho ali, né? Uma reviravolta para a vida daquela pessoa que está te ouvindo. Logo, uma boa conclusão deve proporcionar aos ouvintes satisfação. No sentido, não de que a mensagem terminou e está na hora de ir embora, mas no sentido de haver esclarecido completamente o objetivo da mensagem. Que você termine o sermão e diga assim, ó, pronto, fiz tudo, agora é com vocês. Né? Agora vocês que vão viver isso aí. E aí é preciso ter um ponto final para que o pregador não fique perdido. E observação, né, você não vai pregar um segundo sermão. Né? Conclusão é uma parte curta, bem breve ali do sermão, resumindo tudo o que foi dito e trazendo para a vida das pessoas. Prepare-se, não negligencie. Muitas vezes a gente faz o sermão só os pontos ali, só as partes ali que a gente acha importantes. Aí diz assim, na hora, dependendo de como eu estiver me sentindo ali, eu vou trazer uma conclusão. Aí não sai nada. E você perdeu o sermão todinho. Escreva a sua conclusão. Traga. Pode ser que Deus te fale alguma coisa. A gente já falou sobre isso aqui, né? Pode ser que Deus traga algo novo. E você tem que trazer uma conclusão, uma aplicação que você até então não tinha pensado. Isso volta e meia comigo acontece. Eu termino o texto e aí eu vou tomar banho. E aí lá no banho eu estou pensando no texto, estou meditando, orando. E aí no meio da oração, rapaz, olha, isso aqui é uma aplicação. Aí às vezes eu saio no meio do banho, então eu fico com aquilo ali na cabeça o tempo todo. Aí eu termino o banho, vou lá no meu esboço e anoto aquela última aplicação. Né? Isso pode acontecer, mas é importante você anotar, fazer tudo no seu esboço. E aí tem, né, esboço, visto, conclusão. O que, como tá, né? Esboço, visto, conclusão, o que vier na hora. Pode ser que não funcione. Então, pode-se esperar algo do pregador preguiçoso? Não vai, né? Evite a pobreza mental e fuja do medo de levar os ouvintes à decisão. Tem muita gente que diz assim, não, eu não posso dizer para as pessoas o que fazer. Meu irmão, se você tem certeza que você achou o coração do texto e você está pregando a palavra de Deus, você tem que dizer às pessoas o que fazerem. Um bom exemplo disso é a mensagem de Pedro. Ele prega lá, vocês mataram o Filho de Deus. E aí as pessoas vão até a ele, né? O texto diz que os seus corações se compungiram, Atos 2,37. E aí eles vão até Pedro e diz, o que nós podemos fazer? E aí Pedro conclui a mensagem, arrependei-vos e crede no Evangelho. E cada um seja batizado para a remissão dos seus pecados. E aí ele conclui o seu sermão. E aí foram 3.000 almas. Então a gente precisa dizer às pessoas o que fazerem. Até porque se a gente prega, fala, traz conceito, traz prova, mas não diz às pessoas o que fazerem com aquilo, não vai ter utilidade nenhuma para a vida delas. Né? O sermão, a Bíblia, foi feita para mudar a nossa vida e não para ser admirada. Evite a conclusão de afogado, batendo no ar para todos os lados. Né? Aquela coisa que não está dizendo coisa com coisa. Né? E só para concluir. O tempo, não mais de 10% do sermão. Então, se você pega um sermão de 30 minutos, na sua conclusão vai ter 5, 10 minutos no máximo, e já é estourando. 5 minutos no máximo. Não acrescente matérias novas, ideias diferentes, um novo conceito, algo que você não tinha falado até então. Não faça isso. Não peça desculpas. É ruim no início e pior no fim. Olha, meus irmãos, concluindo o nosso sermão, quero pedir desculpas para os irmãos, qualquer coisa, viu? Mas é isso aí, né? Deus abençoe, né? Que os irmãos tenham entendido. Não faça isso. Não conte piadas, porque esse é o momento mais sério do sermão. A gente já viu a questão do tom de voz, né? A hora da conclusão é aquela hora que você abaixa o tom de voz e começa a aplicar a coisa na vida da pessoa. Né? Começa a falar
para o coração dela. Então, não é momento de você levantar a voz e falar de novo assim, pregando. Não é esse momento. Cuidado com gestos que distraem, né? Olhar o relógio, fechar a Bíblia, recolher o esboço, falar enquanto folheia o inário, isso aqui é feio, buscar um hino a ser cantado, etc, etc. Não façam isso, né? Quando você está fechando ali a Bíblia, é sinal de que terminou, né? Então, só feche mesmo quando o negócio está encerrado, está prestes a orar e pronto. Varie as conclusões, né? Evite monotonia, a conclusão tem que estar de acordo com o texto. E as qualidades de uma boa conclusão é que ela deve ter unidade, não deve ser múltipla, né? Falar de várias coisas. Deve ser clara e breve, deve ser pessoal, então cada ouvinte deve saber que está se falando para ele. Deve o ouvinte se perguntar, muito bem, à luz disto, o que devo fazer? Evite o festival de banalidades, que possamos ser crentes melhores, que Deus nos abençoe. Isso não quer dizer nada, né? Que a gente tenha mais amor. Não, né? Traga um negócio mais específico. Pode ser positiva e deve ser vigorosa. Não quer dizer violenta, né? Agressiva, mas deve ter vida, deve ser algo feito com amor, para que as pessoas saibam que aquilo que você está falando é o que você mais deseja que a sua congregação viva, né? Que eles entendam que é uma necessidade para eles e não algo que você está cuspindo na cara das pessoas. E aí a estrutura da conclusão é que, normalmente, ela deve conter um dos 3 elementos, que é a recapitulação, aplicação e apelo. A recapitulação é aquilo que a gente já viu, né? O resumo que você fez da pregação. Se a introdução mostra para onde vamos, a conclusão mostra onde fomos. É um sumário das divisões do sermão. A aplicação é outra maneira de se elaborar a estrutura da conclusão, e isso é aplicando a mensagem ao ouvinte. Então o sermão deve vir todo ele em seu desenvolvimento sendo aplicado. Aqui a aplicação estaria fortemente colocada na mensagem. Só um parêntese sobre a aplicação. A aplicação pode ser feita no meio do sermão, sim, certo? Você está falando ali do ponto, você faz uma aplicação sobre aquele ponto que você está apresentando. Mas no final também é bom fazer essa aplicação final, né? Trazendo novamente aquilo ali, agora com um exemplo mais prático ainda, né? Com uma pergunta que vai tocar o coração das pessoas, porque o objetivo é fazer com que a plateia, né, a audiência, na hora da aplicação faça isso. Baixe a cabeça, olhando para baixo e comece a pensar na vida dela, né? Então a aplicação final ela tem esse aspecto, né? Ela é mais profunda, né? Mas você pode fazer também uma aplicação no meio do sermão sem nenhum problema. E aqui então a aplicação estaria fortemente colocada na mensagem. E por último o apelo. O apelo é um chamado então para uma decisão íntima ou pública. E toda a conclusão giraria ao redor do apelo, que pode ser para decisões, consagração, prática das virtudes cristãs, dedicação à obra, etc., né? Reconciliação, a gente faz diversos apelos assim. Então, todo sermão eu procuro fazer esse apelo, né? Para que as pessoas que estão na igreja e que possivelmente não sejam crentes se convertam de verdade, para que alguém que tenha vindo visitando a igreja aceite ao Senhor Jesus Cristo, para que aquele irmão que está fraco na fé se fortaleça, para que aquele irmão que está forte ajude outro, né? Então a gente chama o irmão para uma atitude, né? Essa é a ideia do apelo. Tipos de conclusão. O pregador caprichoso, ele vai variar as maneiras de concluir seus sermões. E aí alguns tipos são com poesia ou hino, que se encaixa ao conteúdo da mensagem, né? Depois do sermão, Lucas me lembrou que tinha uma música de Estênio Matos, né, que era perfeita, mas ele não me falou antes, eu não sabia. Com contraste, o sermão sobre a volta de Cristo, aí você pode concluir dizendo, você será levado ou será deixado? Né? Fazendo essa pergunta para que a pessoa fique ali, eu tenho que tomar uma atitude. Com apelo à imaginação, com um final abrupto, esse aqui é bem difícil, eu não aconselho muito a se fazer, eu não consigo fazer. Quem é bom disso aqui é Cássio, né? Ele é muito bom com isso.
E aí ele está falando, 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 e ele chega na conclusão, ele faz uma afirmação ali pesada e sai. Aí a gente fica meia hora ali sentado. Rapaz, o negócio é difícil. Né? É bem ao estilo do autor de Hebreus, né? Que faremos nós? Qual é a pergunta que ele fala? Quando ele diz terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? E aí ele meio que faz esse final assim, né? Ele termina ali as suas falas dessa maneira, né? Bem dura mesmo. Mas aí é difícil fazer, né? A não ser que você tenha esse talento aí. Com oração é algo que eu sempre faço, né? A palavra deve nos levar à oração, então eu sempre procuro encerrar meus sermões com oração, orando por aquilo que eu preguei. Com demonstração, mostrando como praticar a verdade pregada, isso aí a gente faz uma aplicação. Com perguntas, mas evite a generalidade ou banalidade. Será que estamos fazendo isso? Não, seja mais específico na sua pergunta. Você tem lido a sua Bíblia? Você tem buscado ao Senhor? Ou você está sendo levado pelo espírito desse mundo? Tem se assentado com os pecadores? Né? Perguntas para gerar reflexão. Com a repetição do texto, né, do versículo que você leu, mas levando em conta a necessidade do desafio, que deve ter em toda conclusão. O apelo é um esforço feito para alcançar o coração, a consciência e a vontade do ouvinte. Apelo não é apelação, né? Então, não leve meia hora chamando, não engane o povo dizendo, levanta a mão quem quer orar, vem aqui à frente. Aí quando a pessoa está aqui na frente e levantou a mão porque queria orar, aí você diz, olha, glória a Deus pela salvação que nós temos aqui hoje, tanto de conversão que a gente teve. Não faça isso, né? Você está enganando tanta pessoa que está achando ali que está sendo salva, sem ter tido arrependimento, sem ter crido em Cristo, como você está enganando também a congregação, né? Então, apelo não é apelação. E os tipos de apelo são para conversão e reconciliação aos ímpios e desviados, e restauração à igreja. Eu tenho uma dificuldade com desviados, né, porque a Bíblia não fala sobre desviados, mas tudo bem. É um costume, né, dos nossos dias. E de restauração para a igreja. Como deve ser o apelo? Um convite, né, ele é feito no meio de um convite. Ele deve ser impactante e direto, não forçado ou prolongado, e deve ser feito logo após a mensagem. No apelo, você deve dizer ao ouvinte o que ele deve fazer para confirmar a sua aceitação. Seja claro e mostre como ele deve agir. Né? Seja vir para frente, levantar a mão, procurar um irmão próximo para confessar ali o seu desejo de seguir a Jesus Cristo. E aí deixe mesmo bem claro para que a pessoa não fique perdida. Seja levantar as mãos, né, ir à frente, ficar em pé, procurar a igreja próxima, conversar com o pastor em um momento oportuno. Aí aqui a gente tem um gráfico, acho que vocês não têm isso aí. Isso aqui é um gráfico de como deve ser o esboço do sermão. E aí todas as vezes que você for fazer uma pregação, pegue um papel em branco, ou uma página de caderno, e escreva isso aqui. Aí você coloca texto, título, introdução, corpo e a conclusão. E aí, o texto, você vai colocar Salmo 1, 1 e 2. Título, as características do homem bem-aventurado. Introdução, e aí você escreve. Você pode escrever como você vai falar, ou só colocar a palavra-chave, né, pontos que vão te fazer lembrar do que você vai argumentar. Né? Olha, meus irmãos, hoje o que a gente mais tem falta no mundo é de felicidade. As pessoas têm buscado felicidade em diversas coisas, mas aí hoje nós vamos meditar em como nós podemos ser felizes de verdade. E aí essa é a sua introdução. E aí o corpo do sermão você vai mostrar que a verdadeira felicidade, né, para ser feliz a gente precisa, bem-aventurado o homem que não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, mas antes ter o seu prazer na lei do Senhor e meditar na lei todo dia. E aí são os seus pontos, né? Esse é o corpo do sermão. E na conclusão, você vai colocar as aplicações. Né? Você é feliz? Então, busque a palavra de Deus para que você seja feliz. Medite na palavra do Senhor. Né? E aí você conclui o seu sermão. E aí, antes do texto, né, o título, o tema, a mesma coisa. Então, basicamente, isso aqui é um esboço de sermão. Diga, Júnior.
Júnior, quando eu falo aqui de apelo, eu falo mais na questão técnica, né? É, porque a gente não vê isso na Bíblia, não é um padrão que a gente encontra na palavra, no sentido de como se faz hoje, né? Mas do modo técnico você encontra. Você vê várias vezes em pregações os próprios pregadores dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Hoje Jesus falava isso, né? Chamando a pessoa para o compromisso que a pregação está chamando. É isso que o apelo é, sabe? É você mostrar o que o texto diz e dizer: ó, pratiquem agora isso que o texto está falando. Isso é o apelo. Essa é a ideia técnica e também bíblica de apelo. Então, toda mensagem tem que ter esse apelo, né? Se o texto diz que a gente tem que ler a palavra para ser bem-aventurado, né? Aí o seu apelo vai ser: meus irmãos, vamos agora amar a palavra de Deus para sermos felizes. Leia a sua Bíblia, isso é um apelo. Uhum. Sim, exato. Quem usa isso, é importante mostrar que isso não é a salvação, mas que é um modo em que ela pode manifestar que deseja conhecer a Jesus, né? Ó, se você nessa noite ouviu a palavra tocou o seu coração, você quer conhecer a Jesus Cristo, quer ser salvo, né? Que você se manifeste aí nessa noite, levante a mão, nós vamos orar por você, depois nós vamos ensinar você a palavra e tudo mais, né? Mostrar isso como um meio e não como um fim, né? É muito importante deixar isso, porque assim, a salvação não é por levantar a mão, né? Não é por repetir a oração, não é por fazer nada dessas práticas que a gente tem visto. Isso começou lá com Charles Finney no início do século XX, né? E ele trouxe essas coisas: para você alcançar avivamento você tem que fazer isso, para você ser salvo você tem que fazer isso, e não é. O que a palavra de Deus chama é crer no Evangelho, se arrepender dos pecados, né? É assim que o homem vai ser salvo. Então, por exemplo, você pode dizer: olha, meu irmão, se você nessa noite quer conhecer a Jesus Cristo, você quer vir aqui à frente, quer de alguma maneira manifestar que deseja isso, levante sua mão e nós vamos orar por você, para que você, no seu coração, sobretudo, se arrependa, creia no Evangelho, que nessa noite o Espírito tenha falado a você, né? É difícil essa questão, porque aí a gente acaba, muitas vezes, transformando isso, né? O arrependimento e a crença em um gesto, né? E não é assim, né? Então, é muito importante deixar claro. Como os irmãos veem, né? Eu basicamente não faço isso, né? Eu digo: olha, se você creu em Jesus Cristo, se essa mensagem falou o seu coração, você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aí a gente chama, ou pode chamar à frente, então procure um irmão que está perto de você, que nós vamos orar com você, vamos fazer um discipulado para que você conheça mais o Senhor, possa se arrepender, crer em Jesus, né? Então é uma questão sensível, mas é importante, sobretudo, mostrar que não é isso que salva, né? Isso é muito importante. Você ia dizer, Lu, alguma coisa? Uhum, isso, isso, né? Então, na apostila de vocês, eu acho que eu deixei isso na última página, escrito, tá, não tá? E aí, como é? Não tem texto, né? Porque tem que ter, né? Se não tiver, mas aí é só um diagramazinho de ajuda mesmo. E aí, toda vez que você for fazer o seu sermão, você faz assim, né? Eu, quando faço sermão, faço isso. Hoje em dia eu já não coloco mais porque eu sei o que cada coisa é, né? Mas é, você pode já fazer isso aqui. Que fazendo o seu esboço, seguindo essas coisas aqui, você vai ter um sermão fiel, com uma linha de pensamento, que você vai conseguir comunicar a verdade bíblica de maneira concisa, ali, concreta, né, e abençoar a vida dos irmãos. Terminamos, né? Terminamos. Esse é o nosso segundo módulo. Os irmãos têm alguma pergunta? Tem alguma coisa que queiram falar? Como é? Não, isso não é nem 9h30. A gente conseguiu avançar bastante. Aí o próximo módulo, nós vamos então expor o livro de Jonas, aprender a expor,
um livro, e é o nosso último módulo. Eu vou pedir depois para os irmãos para passarem informações como nome completo e CPF, né, para a gente fazer o certificado de vocês. E aí depois a gente vai pedir lá no grupo direitinho. Mas tem uma tarefa já para o próximo módulo. Leiam o livro de Jonas, pelo menos 5 vezes, do capítulo 1 ao capítulo 4. É um livro bem curtinho, né? E aí a gente vai ter 4 dias aqui, e em cada dia a gente vai aprender um princípio de pregação expositiva e vamos deixar pronto o capítulo para pregar já na igreja, na série de sermões sobre Jonas. Então, já se prepare aí, vão lendo esse livro, né? Vocês vão ter aí coisa de um mês para ler, e aí a gente vai fazer de 21 a 24, né, de março, e aí a gente vai ver um jeito, Lucas e Jefferson, de, sei lá, fazer uma live só para vocês dois, para vocês acompanharem lá na casa de vocês, viu? Então, os irmãos querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Uma coisa que eu recomendo também é dê uma lida, né, depois na apostila de novo. A gente vai deixar as aulas lá para vocês ouvirem, né, os áudios. E eu vou passar também um livro que tem esse material todinho para vocês darem uma relida, né, verem ali o material. Vai ajudar bastante, certo? Vamos orar? Vamos... Diga, meu amor. Pronto, pronto. Quem ficou sem apostila com o Igor. William, você leva Deus em oração? Vamos orar, encerrar. Agradeço os irmãos, a paciência, a perseverança. E mês que vem estaremos juntos aqui, se Deus quiser.